Oi! Oi, terceiro ano. Aula de história, tá? Hoje nós vamos só fazer uma leitura, no caso, nos prepararmos para estudar alguns povos indígenas em nosso país, tá? Tanto que o capítulo de hoje é de norte a sul do Brasil. Então, assim, os povos indígenas, eles vivem hoje em todo o estado do Brasil. Mas a maior parte desses povos, eles se encontram na região norte e na região nordeste. Então, assim, na aula da próxima semana, eu solicito que vocês tenham em mãos um mapa do Brasil, tá? O mapa com as divisões dos estados. E a professora vai explicar para vocês que existem povos indígenas em todas as regiões, mas eles estão concentrados mesmo nas regiões norte e nas regiões nordeste. Porque assim, gente, os fluxos migratórios entre os indígenas, eles são comuns em todas as populações. Então, assim, não se trata apenas de uma característica dos povos indígenas, tá? Então, eu também queria perguntar se vocês já viveram em outras regiões do país, né? Eu queria muito que a gente conversasse sobre esse assunto. E aí, que vocês apontassem no mapa essas localizações indicadas, tá bom? Outra coisa, vocês se lembram de alguma das características dos povos Munduruku e dos Chavantes? Pois é, tinha aquelas temáticas, né, dos troncos linguísticos, estudado lá no capítulo 1. Então, os Munduruku, eles fazem parte do tronco Tupi, vocês lembram? E os Chavantes, eles fazem parte do tronco Macro-G. Nós vamos continuar estudando isso. Então, assim, quando vocês estiverem com o mapa do Brasil em mão, nós vamos trabalhar os estados do Pará, do Amazonas e do Mato Grosso, tá? E vamos estudar essas migrações também desses povos que eu acabei de falar com vocês, tá bom? Vamos ler. Ó. Os Munduruku. Grande parte dos Munduruku vive nos estados do Pará e do Amazonas, tá vendo? No passado, aos poucos, foram sendo obrigados a deixar suas terras e ir para aldeamentos organizados por grupos religiosos. Nesses locais, precisavam deixar parte dos seus costumes e tradições e trabalhavam extraindo recursos da natureza. Algum tempo depois, as terras onde moravam foram invadidas por pessoas que desejavam extrair látex das árvores e seringueiras. Alguém sabe me dizer o que é látex? Gente, látex é através do látex que faz essa borrachinha que vocês apagam quando erram nas atividades. Depois a tia Katisca vai explicar mais sobre o látex, utilizado na fabricação da borracha. Com isso, os Munduruku novamente precisaram procurar outros locais para morar. Tadinhos, né? Vocês estão vendo como esse povo, eles são um povo de tradição. Eles são conhecidos como povos de tradição guerreira, porque eles dominavam culturalmente a região do Vale dos Tapajós, né? Que nos primeiros tempos de contatos do século XIX, ela era conhecida como Mundurucânia, tá? É um povo muito guerreiro. Vamos ler agora sobre os Chavantes. Os Chavantes vivem principalmente no estado do Mato Grosso. A partir de 1940, as terras desses povos foram invadidas para dar lugar à prática da agricultura e da pecuária. Com isso, os Chavantes perderam grande parte do território onde moravam e tiveram de lutar para ter de volta
Hoje, eles vivem em um território menor que no passado, o que gerou mudanças em seus modos de vida. Tadinho, eles foram tirados, gente. Eles foram tirados da terra deles. Os Chavantes, eles eram conhecidos como gente verdadeira. Eles pertencem ao tronco do macro G, né? Então é uma família linguística chamada G. Eles são os povos tradicionalmente coletor, caçadores, são muito trabalhadores. Eles são caçadores, eles são pescadores. Então, assim, os seus principais rituais, eles incluem muito danças. Outra coisa, um ponto forte do Chavante, eles produzem artesanato. Muito artesanato, com buriti, com algodão, com madeira e com muitas sementes. E assim, apesar das ameaças à soberania do território deles, a cultura Chavante, ela continua forte, ela continua a se manifestar com eterna vitalidade, né? Ela vem passada de geração em geração, ou seja, de pai para filho, tá? Observe, mulher da etnia Chavante lavando louça no rio. Imagem legal, né? Quem aí gosta de tomar banho de rio? Muito, muito legal. Então, nós vamos responder apenas essa primeira questão, tá? Vocês vão responder em casa, apenas essa primeira questão. A gente não pode se estender muito, porque nós vamos discutir mesmo essa aula sobre os indígenas lá nas nossas aulas online. Aqui é só para a gente tirar dúvida, para a gente corrigir alguma atividade que ficou pendente, enfim. Então, eu vou fazer a leitura para vocês estarem respondendo essa atividade em casa. Então, é na página 15, tá? Então, eu gostaria muito que vocês retomassem, lessem mais uma vez, antes de responder essas questões, que vocês lessem esse capítulo 3 novamente, praticassem uma leitura e que destacassem a importância das atividades tradicionais, né, dos indígenas, a caça, a pesca, a coleta de alimentos e, em especial, os mundurucus. Por quê? Porque essa atividade, ela pede que vocês reescrevam, né, algumas afirmações falsas, tornando-as corretas, tá? Então, eu vou dar uma lida para vocês. Tá falando assim: marque com V as sentenças verdadeiras e com F as sentenças falsas. Os munduruku vivem hoje no estado do Mato Grosso. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Os munduruku deixaram suas terras porque queriam mudar seus costumes? É verdadeiro ou falso? Os mundurucus tiveram suas tarefas invadidas por pessoas que desejavam extrair látex? Verdadeiro ou falso? Os Chavantes tiveram suas terras invadidas para dar lugar à prática da agricultura e da pecuária? É verdadeiro ou é falso? Os povos indígenas encontram-se hoje em todos os estados do Brasil? É verdadeiro ou falso? Então, vocês vão ter que retomar, tá? A leitura que a professora acabou de fazer com vocês. Outra coisa que vocês têm que fazer, voltar lá no capítulo 1 para observar aquele tronco, ó. Observar o tronco, o tupi, tupi-guarani, ó, onde o munduruku tá. O munduruku, mauê, Guarani, munduruku novamente, mauê, o capur, né? O curaiá, curuaiá. Aí tem outro aqui, o tenerará. Tem teneterará. Gente, é até um pouco difícil. O que tá de azul são os troncos linguísticos. O que tá de verde são as famílias, né?
E o que tá de amarelo são as línguas, gente. As línguas que eles falam. Por isso que eu ainda acho mais difícil, não é nem o tronco, nem as famílias. Eu já acho mais difícil falar as línguas. Elas são um pouco, né? É porque, na verdade, gente, a língua de um povo é que dá nome a todas as coisas. Eu até conversei com vocês na aula do capítulo 1, que eu acho que foi a aula retrasada. A língua de um povo, ela dá nome para peixe, ela dá nome para bicho, ela dá nome para pau, ela dá nome para remédio, nome para plantação da roça, dá nome para água, dá nome para sol, nome para lua, dá nome para estrela, nome para dança, nome para as pessoas, dá nome para os espíritos, dá nome para tudo, né? E a nossa língua que a gente canta é a língua que a gente reza. Lembra que eles falam isso, os índios? Que só com a língua deles é que dá para ensinar para as crianças os costumes dos antigos, né? Então, os outros povos, eles não sabem a nossa língua. O índio costuma falar que o homem branco também não sabe da nossa língua. Então, assim, eles são altamente orgulhosos da língua deles. São muito, muito orgulhosos mesmo, tá? Eu vou colocar algumas pesquisas sobre alguns povos. Na próxima aula, quando nós tivermos o mapa em mãos, eu vou colocar algumas pesquisas para a gente estar procurando algum desses mapas, tá bom? Gente, a gente corrigiu essa... Eu acredito que não. Acredito que nós não corrigimos essa atividade, mas vamos corrigir aqui rapidinho, porque algumas crianças não assistiram essa aula. Vamos lá. Pra gente ir ajustando as coisas. Relacione as imagens com nomes de origem indígena e seu significado. 1, abacaxi. 2, jacaré. 3, gente, esse 3 aí é um doce feito de amendoim. E o 4 é um tucano. Vamos lá. Animal terrestre que vive em ambientes alagados e nasce de ovos. Quem é? O 2. Animal com corpo coberto de penas e bico comprido. 4. Fruta com casca grossa e coroa. 1, abacaxi. Doce feito de amendoim. Vamos ver a resposta? Ó. Confirme aí se for o que vocês colocaram. Rapidinho. Pronto, exatamente. Aqui também, porque foram atividades que foram para casa para vocês responderem. O que será isso aqui, gente? Tá perguntando assim: observe os diferentes povos indígenas e indique quais famílias os troncos linguísticos pertencem. Essa primeira imagem, pertence a qual tronco linguístico? Esse colar da etnia Capor, é da família Tupi-Guarani. É o tronco tupi. Tronco tupi. Ria boneca da etnia Carajá, né? É do tronco Macogê. Vou só colocar que algumas crianças já até responderam, eu tenho certeza disso. Pronto. E foi certinho. Tá? Então, quem não respondeu, terá a oportunidade de estar respondendo. Falamos um pouco das culturas. Tá. Então, essa é a nossa aulinha de hoje.
vou solicitar na biblioteca de classe para a próxima aula o mapa, tá? O mapa do Brasil, para vocês estarem com esse mapa em mãos. E na página 15 é para responder somente a primeira questão, tá bom? Beijos e até amanhã com as nossas aulas da sexta-feira.